Eu vim ver o iceberg do Olimpo! Ah, meu filho. Então eu vou sentar e pegar a pipoca pra ver com você. Então que venha a névoa. Oi, eu sou o Isa. E eu não tava mentindo. Eu trouxe mais um iceberg. Dessa vez de God of War. Uma franquia simplesmente adorada pelo mundo inteiro. E também por mim. Se você curte esse estilo de vídeo, eu tenho outro no canal. O Iceberg de Silent Hill. De 1 ou 2 anos atrás. Não me recordo direito agora. Agora, se você não sabe o que é um iceberg, fica tranquilo que eu explico. Icebergs são um estilo de vídeo que você fala curiosidades sobre certos temas e quanto mais profundo e menos conhecida é a coisa que está sendo comentada, ela vai ficando mais para baixo ainda. Eu já vou pedir o like agora, porque eu enrolei um ano, 2 anos, 3 anos inteiros para fazer esse vídeo, tanto que a thumb dele ainda tem o símbolo antigo no meu canal. É até irônico, mas eu perdi o arquivo para tirar ela. Enfim, vamos começar o vídeo. O céu. Cicatrizes nos braços de Kratos. Um lembrete da agonia e maldição eternas de Kratos. As cicatrizes nos braços dele são marcas de quando as lâminas do caos se fixaram nos seus braços, marcando ele para sempre. Kratos esconde essas marcas com vergonha do seu passado até God of War 2018, onde ele deixa as bandagens que as cobriam ir, aceitando verdadeiramente o que ele é. Uma cena linda, diga-se de passagem. Lissandra e Calliope. Após o acordo de Ares com Kratos, somente uma coisa impedia ele de ser realmente um guerreiro perfeito: a sua família. Lissandra era sua esposa e não aprovava que o seu marido passasse tanto tempo fora sem conviver com ela e sua filha Calliope. Além disso, eliminando vilas inteiras, fazendo coisas agressivas. Então, Ares, em um plano de criar o guerreiro perfeito, manda Kratos dizimar uma vila. Enganado por Ares, Kratos só percebe tarde demais que ele havia matado sua esposa e filha, e acaba sendo amaldiçoado a carregar as cinzas em sua pele, para que todos soubessem quem ele era. Assim, ele ficou conhecido como o Fantasma de Esparta, tendo a coloração de pele branca, inclusive. Várias vezes, Lissandra e Calliope foram usadas como ilusões para enganar Kratos, mas em God of War 3, na batalha final com Zeus, com auxílio de Pandora, Kratos finalmente se perdoa pelo que fez com sua esposa e filha. Quadrado, quadrado, triângulo. O combo mais usado e conhecido da franquia. Seu inimigo era um simples humano? Quadrado, quadrado, triângulo. Era um minotauro, um orc? Quadrado, quadrado, triângulo. Seu inimigo podia ser Hades ou o deus do Olimpo, e o combo ainda ia ser quadrado, quadrado, triângulo. Garoto. Se refere ao fato de Kratos, no God of War 2018, que ele fica chamando seu filho Atreus toda hora de garoto. Garoto, você não está pronto. Entre no barco, garoto. 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 Minigames de Seishon. A dose de conteúdo mais 18 na franquia, mostrando a potência do nosso querido Clayton na cama. Os minigames pararam de ser feitos a partir do God of War 2018. A ponta do iceberg. Kratos é Farbaut. Com a ida de nosso querido espartano à mitologia nórdica, ficaram vários questionamentos de como ele ia interagir com ela, já que Farbaut quem seria marido de Laufey e pai de Atreus. E agora Kratos quem estaria ocupando esse lugar. Aí nasce a teoria que na verdade Kratos é realmente Farbaut. Mas na minha opinião a mitologia só foi modificada, como a grega e outras foram na saga de God of War. Para título de curiosidade, Farbaut é um Jotun na mitologia nórdica, pai de Loki e marido de Laufey. Seu nome em velho nórdico quer dizer atacante cruel. Zeus é o coveiro. Um velho esquisito que estava cavando uma cova fora do templo do oráculo, em Atenas, durante o primeiro jogo da franquia.
Ele dizia ser a cova de Kratos, mas depois ele acabou sendo de grande ajuda quando o espartano escapou do submundo. O coveiro mais à frente foi revelado ser um disfarce de Zeus, o rei dos deuses gregos. Roupas de Atreus. Em God of War 2018, as roupas de Atreus e seu visual em si tinham referências ao visual antigo de Kratos. A saia que Atreus usa é similar à saia grega que seu pai usava, e a cicatriz que ele tem no seu rosto é parecida com a tatuagem dele. Mais à frente, o artista Graceri fez um guia de cosplay, mostrando como o visual da cria nórdica tinha evoluído. Ele conta com a armadura que imita os desenhos das tatuagens de seu pai, e o artista também cita a escolha da cor amarela para o seu design, e que ela é proposital, fazendo referências às suas raízes meio gigantes, que fica em contraste com o vermelho profundo usado por Kratos no seu passado grego. Auric. A franquia de God of War tem vários personagens mal aproveitados, e um deles é justamente o Auric, o rei bárbaro, que mais novo, ainda sendo príncipe, entrou na competição pela Ambrósia, como campeão de Hades para salvar seu pai, que na época era o rei bárbaro. Na sua busca pela Ambrósia, Auric acaba descobrindo a existência de um espartano, campeão de Ares, e o seu exército. Esse espartano era chamado Kratos. Auric entra em uma batalha contra o espartano, mas perde tanto a posse da Ambrósia quanto a luta contra Kratos, sendo morto. Hades, insatisfeito com o resultado do seu campeão, ressuscita ele, que descobre que seu pai havia falecido. Ensandecido pela sua raiva, ele jura vingança contra Kratos. O exército espartano e bárbaro se encontram novamente, porém dessa vez os espartanos estavam sendo esmagados, massacrados pelo exército bárbaro, e Kratos, prestes a ser morto, pede ajuda aos céus. A famosa frase Ares, destruas os meus inimigos e a minha vida é sua. Ares desce então dos céus e acaba com todo o exército bárbaro. O espartano, por sua vez, com as lâminas do caos, arranca a cabeça do bárbaro. Auric volta a aparecer em God of War 2. O rei bárbaro é revivido novamente pelas Irmãs do Destino, para impedir que o espartano chegue ao tempo delas. E ele só volta para apanhar de novo. Em God of War 3, nos quadrinhos, Auric foi mostrado como um servo de Hades, enquanto no terceiro jogo da franquia a gente pode encontrar uma carta que ela diz o seguinte, abre aspas, Hades, eu imploro nos portões do seu palácio, me conceda a liberdade. Eu não me tornei tudo o que você queria. As minhas dívidas todas não foram pagas. Por quanto tempo devo ter esperanças de uma cavalaria quando eu sei que ela não vai vir? Eu espero aqui o apodreço enquanto aquele espartano se torna um deus. Essa nota provavelmente foi escrita por Auric lá no submundo. No final do jogo, inclusive, ele pode ter escapado com todas as outras almas devido à morte de Hades, né? Essa nota também implica que Hades libertou Auric com a intenção de matar Kratos em God of War 2. Mas devido Kratos ter matado as Irmãs do Destino e reescrevido a história por causa disso, deu a entender, ou pode ter acontecido, que Hades não teve tempo para libertar o Auric. Por isso que ele ficou preso no God of War 3. Durante a invasão do Kratos no Olimpo. Em God of War 2018, Kratos conta a Atreus uma história sobre vingança, sendo indicativo do passado dele. O espartano se refere a si mesmo como um cavalo, Auric como um veado e Ares como o caçador. Já na DLC de Valhalla, que foi lançada recentemente, Kratos sente um arrependimento por ter feito pacto com Ares em troca da sua alma e, consequentemente, ter matado Auric com isso. Tyr, o deus da guerra nórdico, confronta ele, conforta ele, dizendo que ele não foi medroso ou egoísta de ter feito isso, mas sim que era uma situação complicada. Não era uma situação preta e branca. Tinha vários tons de cinza.
e que no fim ele fez aquilo para salvar a Esparta do único jeito que ele sabia fazer. Kratos então admite que se ele não tivesse parado o Auric naquele dia, ele alguma hora ia invadir Esparta e matar todo mundo por vingança ao espartano. Capitão do barco. A primeira aparição dele é no primeiro jogo da franquia, onde a própria Hydra tinha engolido ele. O capitão e seus homens tentaram matar a Hydra várias vezes, mas não conseguiram. Então Kratos, na busca de conseguir a chave para uma porta no navio, acaba enfrentando a Hydra e consequentemente matando ela, entrando na garganta dela, onde ele acha o bendito capitão do navio. Ele estava se segurando para não cair e com a chave que o espartano queria no seu pescoço. Ele fica aliviado e agradece a Kratos por ter ido em busca dele. Então Kratos pega a chave do pescoço dele e deixa ele cair para dentro do estômago da Hydra, dizendo que ele não tinha vindo pelo capitão. Thank the gods you came back for me! I didn't come back for you. Ainda no primeiro jogo, depois da morte de Kratos e a descida dele ao submundo, o espartano conseguiu evitar que ele caísse no rio Styx, se segurando nas pernas do capitão, que também estava tentando evitar cair no rio do inferno. Kratos usa o capitão de impulso para sair dali, o perfurando e jogando no rio Styx. Em God of War Ascension tem um artefato chamado Ídolo do Capitão do Barco, fazendo referência ao mesmo, apesar dele não estar presente no jogo. É uma estátua de Poseidon que o capitão tinha para proteger ele dos mares. Ironicamente, ele é encontrado num túnel submerso em barco afundado, dando a entender que essa seria outra situação desagradável que ele tinha passado. Inclusive, essa é a única humilhação em vida ou em morte que o fantasma de Esparta não é responsável. No segundo jogo da franquia, o rei bárbaro estava invocando almas do submundo, o Auric, que a gente já citou aqui, e ele acaba trazendo de volta a alma do capitão do barco. Assim que ele vê Kratos, ele diz: "Nossa, você de novo?" E aí ele começa a correr por volta da arena ao invés de tentar enfrentar o espartano. No God of War 2018, o capitão é mais uma vez mencionado como em um dos mapas do tesouro. Após a morte dele dentro da Hydra, a chave e o navio foram adquiridos por um membro da sua tripulação. E de alguma forma, eu não sei como, mas o navio foi parar no mundo nórdico. Ele acabou afundando no Lago dos Nove. Já em Ragnarok, o capitão é mencionado na entrada do diário de Kratos, onde ele se lamenta e diz que o capitão perdeu a liberdade e sofreu por causa da pessoa que Kratos era e das escolhas que ele fez. Atualizando o roteiro para dele ser mais atual, já que eu não tinha feito isso antes, enquanto o espartano barbudo atravessava Valhalla, ele conta a história do capitão do barco para Mimir, depois de encontrar uma chave que ele recuperou durante a batalha contra a Hydra, que o reino havia materializado para testar o deus da guerra. Kratos confessou a Mimir que ele lamenta muito as ações dele contra o capitão, citando que ele poderia ter salvado ele, mas optou por não fazer isso. Ele quis dar ao capitão o fim que ele deu, e que ele agiu mais um monstro para o capitão do que a própria Hydra foi. Águas rasas. God of War 2 Minigame Station. O minigame de Station do segundo jogo da franquia segue os mesmos moldes dos jogos anteriores e posteriores também. E tá nessa camada por algumas pessoas terem passado reto por esse minigame. Ele tá logo depois de quando você é jogado na água pela moeda de R$1 e acaba quebrando o teto de vidro, sabe? Ele tá meio escondidinho mesmo. Só que ao invés de você seguir para a próxima área, você tem que sair da água indo para a direita, onde você encontra alguns obstáculos e que se tu quebrar ele, você acha duas mulheres te esperando para sapecar. Zora e Lora. Essas se referem às filhas gêmeas de Afrodite. Curiosidade é que elas são descritas como as mulheres mais jovens e mais bonitas que Kratos já tinha se relacionado. Elas aparecem pela primeira vez no primeiro jogo da franquia, na cabine pessoal do navio do Kratos.
Elas insistem pra ele que ele fique mais um tempinho, ele acaba aceitando, e assim inicia o minigame de Situation do primeiro jogo. Kratos depois acaba dizendo que elas peguem as coisas delas e partam assim que o navio chega em Atenas. Ele acaba dizendo no diário dele que elas e outras mulheres que ele se deitou lembravam pra ele da mulher dele que ele tinha acabado de mandar jogar no Vasco. Zora e Laurel acabaram aparecendo novamente no segundo jogo, logo na cena de abertura, onde elas ficam aos pés do Kratos, que não estava barbudo naquela época, né? Elas parecem ter sido a parceira dele, mesmo que elas tenham sido afastadas de uma forma ou de outra antes. A curiosidade também é que elas são as únicas filhas de Afrodite propriamente ditas que aparecem na franquia inteira. Skins. Cara, eu tava vendo o roteiro aqui e eu coloquei todas as skins de todos os jogos, e por algum motivo eu achava que eu ia falar isso em ordem. Eu ia falar, em God of War Chains of Olympus, Batata da Guerra, da Magia Infinita e 4 vezes a defesa. Mas eu não vou falar isso. Eu vou falar... Eu nem sei se eu vou falar qualquer uma aqui, eu vou deixar algumas aparecendo na tela, mas é só para se referir que tem como desbloquear nos jogos. Acho que eu até vou citar algumas em cada jogo, calma aí. Na real, eu vou citar só, eu acho que a mais famosa, né? A Vaca Boa de Guerra, no God of War 2. Eu não vou... É no God of War 2 ou no 1? Olha aí, ó, já tô... Olha, supimpen, já tô espalhando fake news. É no God of War 1, tá? A Vaca Boa de Guerra do God of War 1. Mas bem, saibam que existem skins. Se eu não me engano, existe até God of War 3, tá? No God of War 3 ainda existia, mas no 18 não aparece mais. Então é isso. Não vou falar mais nada. Não vou nem comentar sobre a Vaca Boa de Guerra, não. Eu tinha esquecido, tô fazendo isso depois, mas skins, caso vocês não tenham percebido, são costumes, são fantasias extras que vocês desbloqueiam a cumprir tais pré-requisitos, e elas podem ou não te dar algo em específico, como a Vaca Boa de Guerra ali, ela te dá mais magia, entendeu? Ela te dá mais os orbezinhos azuis, e assim segue todos os jogos, até o God of War 3. Eu resolvi colocar isso porque tem gente que provavelmente vai assistir isso, por mais que eu não entenda, que não tenha jogado God of War, então eu talvez não entenda esse lance de skin. Callisto, a mãe de Kratos e Deimos. Depois que Callisto deu à luz a Deimos em uma pequena vila, eles foram forçados a deixar ela com Kratos ainda muito jovem. Em busca de uma nova vida, eles acabaram indo para Esparta, onde o espartano, aí que vem o nome, né? O espartano veio de Esparta, construiu a vida dele. Os próximos eventos se passam após os sequestros de Deimos, que a gente vai falar depois no iceberg. Enquanto Kratos vai para Atlântida, ele chega ao templo de Poseidon, que foi erguido pelo povo Atlantes. Assim que Kratos entra no templo, ele tem uma visão de si mesmo e do irmão dele, treinando ainda como crianças, com uma lança e um escudo, até Callisto, a mãe deles, chamar eles para dentro. Quando ele acorda da visão, Kratos se depara com a mãe dele deitada numa cama, moribunda, perto da morte. Callisto diz a ele para se aproximar e que ela sentia muita falta dele. De primeira olhada, de primeiro pensamento, Kratos assumiu que era um truque dos deuses, pensando que a mãe dele já tinha falecido, mas ela disse para ele que realmente era ela. Depois de vê-la de perto mesmo, ele percebeu que de fato era a mãe dele e ficou em choque de vê-la de novo. Ela disse que o pai dele tinha levado ela para ali. Confuso, Kratos pergunta: "Meu pai?" Callisto diz então que eles não tinham muito tempo e que o seu irmão também não tinha muito tempo. Ela disse a Kratos que Deimos estava vivo e estava preso nos tormentos do domínio da morte e que seria uma jornada perigosa para chegar lá, mas que ele tinha que salvar o irmão dele. Irritado por essa revelação, Kratos pergunta por que ela não tinha dito isso para ele antes.
e ela só se desculpa dizendo que o pai do Kratos tinha proibido ela. O espartano jovem, enfurecido, então pergunta quem era o pai dele. E quando ela estava prestes a falar quem era mesmo, Calisto foi transformada em uma besta hedionda na qual Kratos foi forçado a lutar. Depois de derrotar a mãe dele na batalha, ele pega Calisto nos braços dele enquanto ela usava os últimos momentos de fala dela para agradecer ele por ter libertado ela. Inclusive encoraja ele a perseguir, a ir atrás de Deimos, e ela falece lentamente. Quando Calisto deu o último suspiro, Kratos fala "mãe", enquanto segura sua mãe sem vida nos seus braços e perguntava o que eu fiz. Eu acho que inclusive foi o ponto de partida, o que gerou aquele áudio. Oh meu Deus, o que eu fiz? Depois que o corpo da mãe dele desaparece, o Kratos fica furioso com os deuses, novamente, por eles terem levado outro membro da família dele. E ele estava mais determinado ainda a salvar o irmão dele. No pós-créditos foi mostrado que o corpo dela tinha sido transportado para Suicide Bluffs. Eu vou pesquisar o que é isso, eu tenho quase certeza que fui desmonetizado só por ter falado essa palavra. Mas vou pesquisar aqui. Seria algo como blefe do suicida, alguma coisa assim, mas é o lugar onde o Kratos tenta tirar a própria vida dele no final do primeiro jogo. Foi onde o coveiro, se eu não me engano, cavou a cova do Deimos e da Calisto também. Inclusive aqui, ó. Na cena pós-créditos foi mostrado que o corpo dela tá. O corpo dela foi colocado em uma sepultura ao lado do corpo de Deimos pelo coveiro, que silenciosamente se ajoelhou e sussurrou: "Agora resta apenas um", enquanto enterrava Calisto ao lado do seu falecido filho. Em God of War 2, Calisto nunca mais foi vista até o capítulo final da série. Zeus sempre soube que Kratos era filho dele, e provavelmente o filho que ia continuar o ciclo que tinha sido iniciado por Cronos, de acabar com o próprio pai. A Athena, antes de acabar sendo passada pelo Kratos por um acidente, né? Um acidente que era destinado aos Zeus, uma cortada da lâmina do Olimpo que era destinada aos Zeus, ela diz pra ele que Zeus realmente era o seu pai. Com isso em mente, o Kratos disse: "Nossa, eu vou cumprir a profecia de continuar o que o Cronos começou, né?" Então é por isso que quando ele sobe lá no Monte Olimpo, nas costas de Gaia, ele exclama: o seu filho voltou, para continuar o ciclo que foi iniciado na saga grega. Já em God of War 3 tem uma nota rabiscada quando o Kratos está no submundo, depois que ele é traído por Gaia e tal. Ele encontra uma nota rabiscada que diz o seguinte: "Ele era minha responsabilidade. Era o meu fardo criá-lo, ensiná-lo o certo e o errado. Todos que se aproximam dele sofrem ou acabam conhecendo um futuro pior do que a morte. Sua esposa, filha, seu irmão e agora até eu. Eu falhei com ele, como mãe. Mas mais importante do que isso, eu falhei como um ser humano. Seus pecados são meus também, para suportar. Castigue-me por minhas falhas e conceda a redenção ao meu filho." Em God of War 2018, apesar de não ser citado diretamente no jogo, Atreus se refere a Calisto perguntando se os espartanos tinham mães. Embora o próprio Atreus não conheça ela, os jogadores vão pensar exatamente em Calisto quando ele faz essa pergunta. Outra referência pode ser notada também quando Kratos conta para Atreus que ele também é meio mortal, quando ele finalmente percebe que ele é parte deus e parte gigante. Querendo ou não, parte mortal também. Athena era real.
se refere inicialmente à aparição de Athena em God of War 2018. É uma discussão, na verdade, sobre se ela estava ali ou não, e existem pontos muito convincentes, na verdade, para provar que sim, ela estava ali. Do lado que ela tá ali mesmo, temos o fato de que sim, o corpo dela não é mais presente. Kratos empalou ela com a lâmina do Olimpo e isso fez ela ascender um novo plano de existência. Isso tornou ela um ser astral, o que significaria que ela podia estar ali de alguma maneira, já que ela transcende os conceitos mortais. E reforçando, isso só matou o corpo físico dela. A forma astral parece poder transitar livremente pelo mundo material, como já foi mostrado em God of War 3, que ela conseguia se mover livremente pelos lugares, parecia ter uma forma de teleporte, não parece ser uma coisa difícil para ela. E ainda mais ela mostrou poder interagir com o mundo material quando ela bem entendesse, já que ela literalmente pegou as lâminas e transformou elas em uma versão mais forte, então ela consegue transformar a energia astral em material e coisas do gênero. Mais tarde ela até tira a lâmina do Olimpo da barriga de Kratos, após ele ter se empalado, né? Isso tudo faz ela poder, sim, ter acompanhado Kratos para o mundo nórdico, na esperança de atormentar ele ainda mais. O que significa que provavelmente ela ainda poderia estar perto, querendo ainda algo dele, talvez ver ele falhar para sentir uma satisfação por ele não ter dado a esperança para ele no God of War 3. Talvez ela tá vindo para ver o monstro que ele é capaz de ser. Talvez outra coisa, só o tempo vai dizer. Magias e armas antigas de Kratos. No God of War Ragnarok, o espartano tem uma fala interessante com a Freya. Mimir acaba perguntando das magias antigas dele, se ele não conseguia lembrar, porque ia ajudar na nossa jornada, né? Kratos responde que não consegue lembrar, e Freya se intromete dizendo que provavelmente as magias estavam associadas à terra que Kratos é nativo, e ele está longe, ou a base das magias da terra dele terem sido quebradas, ou a terra está morta, influenciavam em ele não conseguir mais usar elas. Quanto às armas, em God of War 3 dá pra ver claramente todas elas sendo destruídas na luta final com Zeus. E as mais antigas dos outros jogos, bem, foram perdidas, tá? Nem tudo tem que ter uma explicação mirabolante, eu ia dizer rebolante. Mas algumas questões são só roteiro, tá bom? Não tem que ter explicação. Deimos. Deimos é o irmão mais novo de Kratos. Ele aparece primeiramente no primeiro jogo da franquia, em um vídeo que a gente vai citar depois. Seu aparecimento conclusivo, de verdade mesmo, foi em Ghost of Sparta, onde ele é mostrado como um jovem totalmente marcado, com uma marca alaranjada, é a palavra certa. Kratos, mais à frente, acabou tatuando essas marcas no corpo dele. Depois que o Deimos foi capturado por Ares e Athena por conta de uma previsão do oráculo. O oráculo, para quem não sabe, é uma espécie de vidente. Que um guerreiro marcado, a visão no caso, que um guerreiro marcado iria destruir o Olimpo. Kratos na época não pôde fazer nada para salvar o irmão dele. E quando ele acordou, depois que tudo aconteceu, a mãe dele disse que ele tinha simplesmente sumido. Ares acabou levando Deimos para Thanato, no domínio da morte, fazendo ele ficar em tormento e garantindo, assim, de certa maneira, que o guerreiro marcado não ia destruir o Olimpo. Durante vários anos, Deimos acreditava ainda que o Kratos ia vir para salvar ele, mas ele não sabia que o irmão dele não tinha ideia que ele estava vivo e que, bem, a esperança dele acabou por desaparecer e foi com o tempo substituída por uma raiva, um ódio, que ele achava que o irmão dele tinha abandonado ele, então ele sentia raiva disso. Depois da mãe de Kratos revelar onde o irmão dele estava, Kratos prometeu para ele mesmo que ele encontraria e salvaria o irmão dele a qualquer custo, qualquer que fosse o preço, ele ia conseguir fazer isso. E ele fez isso mesmo. Ele atravessou a Grécia inteira e pisou na cabeça de qualquer um que teve a audácia de se colocar na frente dele, no caso entre ele e o irmão dele.
Quando o Kratos chega finalmente no domínio da morte, ele vê Deimos acorrentado, suspenso, e ele acaba libertando ele, exceto por uma única manopla maciça em volta do seu braço direito, que ele acaba não retirando. Assim que Deimos se viu livre, ele começou a enfrentar, foi direto pra cima de Kratos, mas ele acabou sendo interrompido por Thanato, que pegou ele, levando ele pra uma área do jogo mais à frente. Kratos, com dificuldade de se manter até em pé, assim exatamente como no segundo jogo, eu diria, ele acaba seguindo Deimos e Thanato e ele chega lá, ele consegue alcançar eles. Eles nem tinham percebido, na verdade, que ele tinha chegado ali, até o espartano correr até a borda e conseguir tirar Thanatos de cima de Deimos. Depois disso, ele e o irmão dele se juntam pra agora enfrentar Thanato. Olha que família linda. É engraçado até porque o Thanato, ele afirma, ele diz que o Ares escolheu mal, que ele deveria ter pego Kratos ao invés de Deimos, que o guerreiro marcado não era o Deimos, era o Kratos. E foi quando ele jogou o Deimos na parede, acabando com a vida dele, e o Kratos enfurecido numa cena épica. Eu jogaria esse jogo totalmente de novo só pra ver essa cena. E ele vai pra cima de Thanato, conseguindo finalmente acabar com ele. Ele até ele mata a morte. Não sei como funciona, mas ele consegue. No final do jogo, inclusive, Kratos dá a certeza absoluta que os deuses iam pagar pelo que eles fizeram com o irmão dele. No terceiro jogo da franquia, Gaia confronta Zeus e ela admite arrependimento e ajudar o espartano. Zeus diz que Kratos falhou com ela, que ela deveria ter escolhido o outro. Em Ghost of Sparta, inclusive, o coveiro era Zeus e ele se referiu a Deimos como o outro, indicando que era Deimos quem a Gaia devia ter escolhido. Kratos ficou putaço com ele depois disso. Além disso, mais pro final do jogo, na parte da escuridão e esperança lá, Kratos encontra uma piscina de sangue. Se você esperar um pouquinho, alguns diálogos interessantes podem ser ouvidos ali por uma voz masculina. Um espartano nunca deixa suas costas caírem no chão. Certo, irmão? E não me deixe novamente, Kratos. Eu queria saber também o que aconteceu com a alma de Deimos, já que todas as almas foram libertadas depois que o Hades faleceu, né? Será que ele tá vivo com a Calliope reconstruindo o mundo grego? Bem, eu acho que a gente nunca vai ter uma resposta certa. Mesmo com o Valhalla saindo, essas perguntas não foram exatamente respondidas, né? O meio. Sorriso maléfico do Kratos. Em God of War 1, uma parte requer um sacrifício e um morto-vivo está enjaulado. Após Kratos perceber a situação, ele olha pro morto-vivo, que até agora estava sendo agressivo contra ele, e dá um sorriso cabuloso, cara, isso é cabuloso. Depois disso, o morto-vivo fica com medo e vai pro outro lado da jaula, tentando sair desesperadamente. Cara, eu também me desesperaria. Imagina ver essa porra desse capeta sorrindo pra ti, mano. Kratos azul. Temos referências às tatuagens azuis no Kratos no terceiro jogo da franquia, onde a armadura de Morfeu deixa suas roupas azuis e também as tatuagens. Mas tem outras duas referências a isso na própria história do espartano e também em relação a God of War Ragnarok. Eu sei que o jogo já saiu, e eu sei que não foi isso que aconteceu, nossa, mas olha só. Em relação ao novo jogo da franquia, Brock, o anão, irmão do Sindri, teria morrido e o irmão dele, não aceitando a morte dele, revive ele no Rio das Almas. O problema é que no processo de ressurreição, o Brock fica azul como um Smurf. A teoria é que Kratos ia acabar falecendo e que Atreus reviveria ele no Rio das Almas. Nossa, eu ri muito isso daqui, mas não vou cortar. Mas como o corpo dele é totalmente coberto por cinzas de um feitiço, a única parte que, teoricamente, da pele original dele é onde teria a tatuagem vermelha,
que é em homenagem a Deimos, o irmão dele. Logo, a tatuagem de vermelha iria para azul. E de novo, eu sei que isso não acabou se concretizando, eu sei que isso não virou real. Eu sei que ele não voltou dos mortos no Ragnarok, mas porra, seria legal pra caralho. Quanto à história do personagem Kratos em si, ele era pra ter as tatuagens azuis, mas eles não contavam com a existência de um bárbaro no Diablo 2, que tem a tatuagem extremamente parecida com a do Kratos, porém azul. Com muito pouco tempo pra mudar, eles decidiram que não iam mudar totalmente o design do personagem, mas sim que iam mudar a cor para vermelho, para evitar problemas por direitos autorais e coisas do gênero. Bem, é assim que a gente conhece ele hoje em dia, né? Eu não imagino ele como azul. Seria legal ter acontecido no Ragnarok, mas não aconteceu. Mas o Kratos do Grammy tá aí pra isso. Até a pé nós iremos. Manopla do Infinito. Um talismã em God of War 2018 faz referência aos Vingadores. Eu não lembro qual filme agora em específico tem a Manopla do Infinito. Eu não... É os últimos dois? Últimos não, né? Tem muitos filmes, mano. Esse em questão é a Manopla Estilhaçada das Eras. Uma relíquia perigosa demais para estar completa e por isso necessita que as partes dela fiquem espalhadas por todos os reinos. O talismã pode até ter 3 encantamentos que fazem referências às joias do infinito e fazem a relíquia ficar ainda mais forte. São eles: Mente Corrompida de Ivaldi, se referindo à joia da mente; Olho do Poder de Muspelheim, que seria referente à joia do poder; Pedra Temporal de Njord, que seria a joia do tempo; Alma de Andvari, a joia da alma; Olho do Reino Exterior, joia do espaço; e Estilhaço da Existência de Asgard, joia da realidade. Atlas ainda segura o mundo. Se refere a... Bem, em Chains of Olympus, Kratos ter basicamente condenado Atlas a carregar o mundo inteiro em suas costas. Aí fica o questionamento: o Titã ainda tá segurando o mundo grego nas costas dele, mesmo depois dos jogos mais recentes, tipo, mesmo depois do Ragnarok e em Valhalla? Bem, essa teoria não considera que Kratos voltou no tempo, né, e foi até a Grande Guerra dos Titãs recrutar todos eles, incluindo Atlas. E depois que ele acaba indo pro futuro com todo mundo pra enfrentar Zeus, né? Dá pra falar ainda sobre linhas do tempo, né? Deve ter uma linha... A linha do tempo original, o Atlas ainda tá carregando o mundo até hoje. As lâminas seguem Kratos. Na série de God of War, Atreus já fez a pergunta pro pai dele: eu vi que o jeito que você olha pra suas lâminas, por que você não joga elas fora? Se referindo, bem, ao sofrimento que ele carrega por estar carregando elas, né? Por estar com elas. A gente vê a resposta disso na HQ Fallen God de God of War, obviamente, e é mostrado o destino do Kratos após o 3º jogo da franquia, onde ele teria passado pela mitologia egípcia. Amaldiçoando as lâminas após tudo que ele passou, o Kratos joga elas no mar, para mais longe de si que ele conseguiria, mas em vão. Assim que ele dormia e acordava, elas estavam lá, esperando ele. As lâminas estavam esculpidas na sua alma. Ele estava para sempre fadado a ser o fantasma de Esparta. E as lâminas para sempre nas suas mãos, lembrando ele exatamente do que ele fez e do que ele é. Águas profundas. Lâminas do crepúsculo. Bem, aqui já começa realmente a ficar um bagulho mais underground mesmo. Eu tive que dar uma pesquisada bem a fundo e ver alguns canais, em especial Captain Kuba. Ele fez um vídeo sobre uma teoria de God of War 3, em que partes inteiras teriam sido supostamente cortadas do jogo. Ele apresenta vários áudios que não teriam sido usados e uma fala da Athena sobre o crepúsculo está sobre nós.
que isso inclusive tem um significado bem maior, porém teria sido cortado do jogo por algum motivo, talvez pouco tempo de produção ou simplesmente não gostaram do desfecho. O Crepúsculo seria teoricamente um plano para fazer um mundo totalmente novo, à sua imagem e semelhança, exatamente da maneira que ela queria, a deusa da sabedoria. Por algum motivo, ela não ia conseguir fazer isso sozinha e por isso ela foi atrás de alguém que sabia que odiava os deuses, Kratos. Nessa jornada, parece que ao invés de dar Kratos as lâminas do exílio, ela daria as lâminas do crepúsculo, que apesar da gente não ter referências visuais além de uma foto sobre o nome delas que aparece no menu, que o Capitão Cuba apresenta, dá a entender que ela teria um ar mais mágico. Eu me sinto meio triste por não poder jogar com elas e toda essa parte do jogo ter sido cortada. Bem, o vídeo original tá na descrição, é muito mais interessante ouvir do Capitão Cuba, apesar de ele estar em inglês. Ele tem várias teorias e questionamentos de God of War muito interessantes. Bem, é como eu já disse, apesar de ser em inglês, se você manja alguma coisa, vale muito a pena dar uma olhada. Reconstrução do Olimpo. Bem, no terceiro do jogo da franquia não é nenhum segredo que o Kratos deixou totalmente tudo destruído. O cara deixou a casa toda bagunçada. Mas com a esperança distribuída para todos os mortais ali. Após isso, ele foi para o mundo nórdico e ficou o questionamento de como o grego tinha ficado. Totalmente destruído e sem ter como recuperar, ou se reconstruindo aos poucos. Um breve comentário aqui, que eu não coloquei isso no roteiro, mas um breve comentário aqui. Eu sei que o Valhalla meio que deu a entender coisas, na verdade não sei, não joguei inteiro, não vi inteiro, mas eu sei, entende, esse roteiro era pra ser, de novo, eu tô falando isso, mas era pra ser uma coisa mais antiga. E temos visões mais antigas que eu acho bem mais interessantes do que foi apresentado, pelo que eu vi, foi bem raso, na verdade. Bem, nos jogos mais atuais da franquia, no caso 2018, temos artefatos mostrando várias culturas nos templos de Tyr, como por exemplo o vaso em que um homem grita em cima de uma pilha de corpos e ele tinha 2 espadas e estava olhando para cima, além de umas marcas vermelhas, fazendo claramente referência ao que o Kratos fez no terceiro jogo. Porém, o que realmente chama atenção é que no mesmo artefato, na parte de trás dele, mostra homens reconstruindo algumas estruturas com pilares gregos, em uma paisagem que mostra estar abalada e os mesmos pilares estarem sendo reerguidos por mais pessoas no horizonte. Isso na época abriu brecha para realmente o Olimpo estar sendo reconstruído, para o mundo grego estar sendo reconstruído. Algo agora cheio de esperança. E realmente tinham deuses vivos no universo grego lá. Kratos deixou vários deuses gregos vivos. De cabeça aqui dá para citar Ártemis, Apolo, Morfeu, Dionísio. Não dá para esquecer da Afrodite, né? Esses são os deuses que, no caso, podem estar no novo mundo grego e pode estar de alguma forma envolvido com os humanos, ajudando eles ou simplesmente completamente isolado de tudo e todos. O nascimento da besta. Bem, é um vídeo desbloqueável no primeiro jogo da franquia. O jogador pode desbloquear ele se zerar o jogo em qualquer dificuldade. E no vídeo, Kratos e o irmão mais novo dele estavam treinando para entrar no exército espartano. Kratos era um exímio soldado, forte, rápido, determinado, enquanto seu irmão era fraco e acabou falecendo nas montanhas. Com isso, Deimos acaba indo parar no Hades, crescendo e treinando para buscar vingança contra o seu irmão, que tinha abandonado ele. Esse vídeo foi desconsiderado, obviamente, em Ghost of Sparta, como a gente já viu, onde a infância do Kratos e Deimos foi completamente alterada. Gigante numa fralda. Uma figura semelhante a um Papai Noel de fralda, com ombreiras, foi usada como testes no jogo da franquia, enquanto o próprio design do Kratos ainda não tinha sido terminado. Sempre foi pensado para ser um modelo descartável, mas por que e como o Kratos veio desse design é um completo mistério. Como o próprio jogo diz, na verdade, se ao menos o Kratos soubesse como ele era antes, renda-se, Kratos.
No primeiro jogo da franquia tem um easter egg que fica escrito "Renda-se Kratos em fumaça" após o jogador fazer uma série de coisas. Como descobriram isso? Eu não sei, é muito específico o passo a passo. Eu vou deixar um vídeo na descrição também, ou nos comentários, para como se ativa isso. Eu não vou nem descrever aqui. O Abismo. Irmãs do Destino vivas. No segundo jogo da franquia, Kratos enfrenta as Moiras, as Irmãs do Destino. Cloro, Lachesis e Atropos. Espero ter falado certo. Cloto, a irmã mais nova e mais monstruosa, tá com certeza em outra vida depois da surra que o Kratos deu nela. Já as outras duas irmãs entraram em um confronto com o Espartano e acabaram presas dentro do próprio espelho do tempo, no qual o Kratos tem um chutão e acabou quebrando com elas dentro. Tem duas formas de encarar isso, e aparentemente nenhuma delas está confirmada de verdade até onde eu sei. A primeira é que elas simplesmente foram apagadas da existência depois do espelho ter sido quebrado, já que elas não teriam nenhuma maneira de voltar e, bem, foi quebrado, né? Não tem como sair dali, não tem nem provas de que elas realmente foram estouradas, entendeu? Que elas sequer existiram delas. Mas bem, se isso fosse real, se essa teoria fosse certa, teria uma pequena contradição, né? Porque se elas tivessem sido apagadas mesmo da existência, o Kratos nem lembraria delas. E a segunda é que elas não foram apagadas da existência, e sim que elas estão congeladas no tempo, à espera de uma maneira de conseguirem voltar, de outro espelho no tempo, ou coisa semelhante, para conseguirem a vingança que aguarda elas por tanto tempo. Deimos serviu a Ares. A teoria que Deimos serviu a Ares, assim como Kratos fez, eu até que admito, faz um pouco de sentido. Porque, para pensar comigo, ele não parece um prisioneiro. Quer dizer, olha o formato físico do cara, olha o shape. Isso é claro, você pode até tentar dar uma justificativa dizendo que assim como Kratos, ele é um semideus, e isso dá a ele uma genética divina. Por mais que eu discorde, já que uma pessoa se alimentando mal e acorrentada não tem genética que salve, mas tudo bem. Mas, então, por que diabos ele não tá vestido como um prisioneiro? Quer dizer, ele usa uma ombreira e ele parece estar usando manoplas, similares em algum grau às nemeias, como é que se fala? Que Hércules usa. Além disso tudo, ele usa um cinturão de um bode, que na mitologia grega era associado com o signo de Áries. E sabe quem era atribuído as características do signo de Áries? Isso mesmo, Áries, o deus da guerra, já que ele também representa coragem e correr atrás de tudo que quer. E agora eu que te pergunto, por que um prisioneiro usaria uma arma? E aí que vem a teoria, aí que tá. Ele não usaria. Não faz sentido os deuses não terem acabado com ele quando eles tiveram chance. Não faz sentido pegar como prisioneiro um cara que foi dito que não vai destruir só um deus, mas o Olimpo todo pelo oráculo. Eu teria dado cabo dele. Você não. Mais interessante ainda é que Ares não estava tentando criar o guerreiro perfeito somente com Kratos. Em God of War Ascension foi mostrado que ele se deitou com uma fúria para formar um primeiro guerreiro marcado. Mas após treinar orcos, ele viu que ele era uma decepção. Não só ele não era um guerreiro, mas ele também não tinha nada de perfeito. Após Zeus mandar Atena e Ares para capturar o Deimos, o suposto guerreiro marcado, o Ares pode ter notado, pode ter levado em conta que ele já tentou criar um guerreiro assim antes, o guerreiro perfeito, um guerreiro marcado. E ele deve ter achado que ele poderia tentar criar de novo, que ele poderia criar um ali perfeito. Ele pode ter feito algum tipo de acordo com o Thanatos e ele pode ter começado a treinar a Deimos sem que os deuses soubessem. Ele pode ter feito Deimos lutar por ele, assim como ele fez com Kratos. Isso ia explicar a armadura, as armas,
o físico dele e até as cicatrizes que esse cara tem. Depois disso tudo, quando Ares encontrou Kratos, ele simplesmente descartou o Deimos, assim como ele fez com Orcus. Deixou Deimos lá para poder ser com Thanatos. Calliope é a rainha do Olimpo. Calliope é filha de Kratos, a que ele acabou dando cabo junto com a esposa dele antes dos eventos do primeiro jogo da franquia. Ela foi para os Campos de Elísio depois disso, um lugar onde só as almas boas vão no pós-vida, o que seria equivalente ao céu grego. Calliope era parte deusa também, uma semideusa, graças ao pai dela, o Kratos. E ela, na mitologia grega, é considerada a rainha das musas. As musas são responsáveis pela música e dentre outras coisas. Graças ao Chain of Olympus, a gente sabe que a atividade preferida dela era sim tocar músicas. E bem, já no terceiro jogo da franquia, temos Kratos acabando com Hades, o que desencadeia a libertação de todas as almas do submundo. E o Elísio é parte do submundo. Então dá pra considerar que a Calliope também foi liberta, assim, vivendo novamente. Ela, além disso tudo, podia liderar os humanos na reconstrução do Olimpo, como vimos na camada mais acima. Já que os humanos já não confiam mais tanto assim nos deuses de sangue puro, eles podem inclusive ter abandonado eles totalmente. Mas eles ainda precisam de alguém forte o suficiente para proteger eles das ameaças que podem existir nesse novo mundo. A teoria também foi fonte do Captain Kuba, e tem uma arte muito linda que ele contratou um artista para fazer. O link dos vídeos deles vai estar no comentário fixado na descrição. Eu vou estar mostrando a arte aí agora. Cara, isso é muito lindo, mano, muito lindo. Eu vou até ver se eu não vou colocar legendas em inglês, marcar o Captain Kuba, eu vou mandar mensagem para ele, coisa do gênero assim. Que o J... eu não vou ler tudo isso, cara. Tem uma área dentro do jogo chamada de cisterna. Dentro dela tem uma pintura que, se resolvida por meio de um puzzle, vira uma imagem da Terra e fica escrito: quando a Terra para, a jornada começa. Isso, na época, era encarado uma dica do próximo jogo da franquia, no caso o 2018, que cumpre isso, já que o mundo grego realmente parou ou acabou. E o nome da missão principal é, ironicamente, justamente, a jornada. E opa, pera aí que ainda não acabou. Eu tenho outro vídeo nesse esquema que eu já mostrei antes, eu vou mostrar de novo, sendo Iceberg e Silent Hill. Mas eu também tenho casos criminais e até vídeo comentando sobre outros jogos. Se não for pedir muito, vai dar uma olhada lá, por favor, mano. E agora sim. Deu até um alívio de terminar isso. Vocês não têm ideia de quanto tempo esses vídeos levam. Talvez eu tenha perdido tempo pra caramba procrastinando ao invés de fazer o vídeo em si. Talvez, mas isso não vem ao caso. Eu só tô aliviado de finalmente ter acabado isso, de ter conseguido de uma vez provar pra mim mesmo que eu consigo fazer esse tipo de coisa, sabe? É uma espécie de realização pessoal, mano. Bem, e... nossa, cara. Vocês realmente não têm ideia de quão exaustivo é isso. Exaustivo demais. Eu decidi fazer agora a mudança. Eu ia postar 2 vídeos por semana, mas eu vou ter que editar os vídeos ou colocar num comentário fixado ou coisa do gênero. Eu tenho a maioria dos vídeos prontos agora, já baixei todos eles. Eu provavelmente vou só colocar um comentário fixado em todo o vídeo, que eu não vou postar 2 vídeos por semana, eu vou postar um, porque é muito exaustivo, e eu tô deixando tudo pronto, mas é muito vídeo, cara, é muita coisa acontecendo. Eu tenho questões pessoais, eu tenho namorado, eu tenho... Bem, atualmente não tô tendo trabalho, mas eu tô na busca. Tenho redes sociais pra fazer, tenho... Nossa, é muita coisa. Então, me deem essa colher de chá, por favor. Um vídeo por semana, acho que tá bom. Cai as views, mas tudo bem, paciência, é o que a gente tem tempo atualmente, né? Agora, se você ouviu toda essa ladainha até aqui, por favor, eu acho que é porque você gostou de mim, né? Ou talvez não sei, você pode me odiar também. Mas deixa um like, se inscreve também,
por favor, deixa um comentário se for o caso. Pode ser falando qualquer coisa aleatória. Pode ser falando que o Grêmio perdeu de 5-0 pro Inter. Não sei. Já vai ajudar, cara. Se você sentiu no seu coração de compartilhar com alguém o meu conteúdo, eu fico eternamente grato por isso. Eu não vou refazer essa frase. Enfim. Até o próximo dia que eu vou postar qualquer vídeo, que eu não sei ainda que vai ser. Eu acho que vai ser sexta-feira. Tchau.